A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o meu e o seu Salvador. Hoje é dia 28 de março. Vamos que o nosso cafezinho começar nossa mensagem. Eu vou ler a passagem, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste-nos para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Israel. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. A sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Pois é, esse homem que estava lá, ele era um frequentador da igreja? Ou era um visitante na igreja? Por quê? Porque esse homem confrontou Jesus. E por quê que ele confrontou? Porque ele pregava com autoridade. O que é pregar com autoridade? É quando você valoriza e prega somente a palavra de Deus. E a palavra de Deus é dura, é severa, e ela precisa ser cumprida. E aí você fala assim: mas é esse homem, o que esse homem estava fazendo lá? Dentro da igreja, entra o endemoniado, entra. Deixa eu falar aqui para você. Jó, capítulo 1, verso 6, diz assim: num dia em que os filhos de Israel vieram também, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Mas o diabo não entra dentro da igreja, entra. Ele entra, mas deixa eu falar duas coisas para você. Em primeiro lugar, o crente, ele fica endemoniado? Não, não fica. Por quê? A Bíblia é bem clara. Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, é impossível o diabo entrar em você, sendo que o maior está lá dentro. Ou de duas uma, ou ele converteu, não converteu, ou ele é o filho do diabo. Mas pastor, você não pode falar isso, pastor, não pode falar que ele é filho do diabo. É filho do diabo. É bem claro que o filho de Deus, ele não teme a palavra de Deus. Ele não sai da igreja porque a palavra de Deus é dura. Um dia entrou um cidadão lá na igreja e ele entrou, assistiu o culto, logo depois do culto ele quis falar. Ele começou a me elogiar. Ele começou a me falar que eu era uma pessoa assim. Eu peguei, eu ouvi, fiquei quieto, não quis expor ele, nem muito menos, assustar a igreja. No outro culto, eu peguei e falei: esse homem era um endemoniado, ele era uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. Como que uma pessoa elogia você sem te conhecer? Como que você elogia a igreja sem conhecer a igreja? E algumas pessoas não gostaram disso. Ficaram revoltadas comigo, porque eu falei aquilo lá. Isso se chama discernimento de espírito. O que é um discernimento de espírito? É quando você entende que o que as pessoas estão falando não é de Deus. Você tem que ter conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, para que você possa discernir o que é certo do errado. E você não vai conseguir discernimento de espírito sem isso daqui. Sem Deus te revelar. Deus me revelou naquele dia que aquele homem não precisava muita coisa. Gente, como que se elogia uma pessoa sem conhecer essa pessoa? É muito óbvio.
Por isso eu quero dizer para você, cuidado com os elogios. Pode ser muito falso. Um bom dia e até amanhã, em nome de Jesus.